No Acesso Geral de hoje, você vai conhecer uma exposição chamada Para Respirar Liberdade, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na verdade, é uma mostra que reúne obras do artista plástico e ativista político Otávio Roth. Aqui comigo, a co-curadora da exposição, a Isabel Roth, e também a Vanessa Helena, que é técnica de programação do Sesc Jundiaí. Vamos falar muita coisa gostosa, tanto da exposição quanto também sobre o Sesc, agora no Acesso Geral. Vanessa e Isabel, muito obrigado por terem aceito o convite aqui do programa, para a gente falar de uma exposição tão linda, tão incrível. Obrigado por terem vindo. Obrigada pelo convite. Aliás, eu falei, Vanessa, vamos falar de muita coisa gostosa, porque o Sesc tem muita coisa gostosa sempre, né? Sempre. Sempre coisas muito boas para se fazer. Vamos conversar sobre a exposição e depois eu quero saber um pouquinho do que vai rolar também no Sesc, tá? Isabel, quero saber um pouco desse acervo, na verdade, que está sendo exposto aqui no Sesc. Ele, na verdade, começou em outros Sescs? Essa exposição Para Respirar Liberdade, ela está vindo para o Sesc Jundiaí após uma temporada de 6 meses no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. E depois daqui ela ainda vai para Bauru. Sim. E como é que vocês começaram? Como é que vocês pegaram esse acervo, o acervo do seu pai, na verdade, e decidiram levar ele e mostrar para o mundo? Bom, meu pai, o Otávio Roth, enfim, ele foi um artista brasileiro com uma carreira internacional e também nacional de bastante destaque. E ele faleceu aos 40 anos em 1993. O acervo, com a maior parte das obras que ainda pertenciam a ele, ficou fechado na reserva técnica do artista, né, da família, e há cerca de uns 3 anos nós decidimos reestruturar, organizar institucionalmente o acervo para poder promover essa obra e esse legado. A gente vem fazendo alguns projetos expositivos e educativos também para promover não apenas a obra, mas principalmente os valores que nortearam o Otávio durante toda a vida dele. Essa exposição é provavelmente uma das obras, um dos resultados mais bem-sucedidos que a gente teve até agora, porque ela foi fruto de uma união muito feliz entre o Sesc São Paulo, o Acervo Otávio Roth e o Instituto Vladimir Herzog, que é outra instituição que também apoia essa mostra. Me conta um pouquinho, como é que foi o trabalho do seu pai? Seu pai, ele começou a fazer essas obras, na verdade, no período que ele estava na ONU. Como é que foi isso? Bom, ele estudou artes gráficas em Londres, ele saiu do Brasil nos anos 70, e lá ele começou a produzir gravuras, estilogravura principalmente, sobre temas políticos. Ele tinha um entendimento muito claro de que a obra dele poderia ter um caráter didático e de sensibilização das pessoas para temas que eram tão necessários e tão pertinentes para serem discutidos. Em meados dos anos 70, pouco antes do aniversário de 40 anos da Declaração, se não me engano, ele teve acesso pela primeira vez ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinado em 48 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E ele ficou muito impressionado que um documento que fosse tão importante, que dissesse respeito a todas as pessoas, porque fala da dignidade humana de qualquer pessoa em qualquer lugar, tivesse uma apresentação que era tão rígida, era um memorando de escritório. E aí ele usou esse conhecimento que ele tinha em artes gráficas para desenvolver uma tipografia que fosse leve, que fosse colorida. E ao longo de 2 anos ele trabalhou na produção de 30 grandes estilogravuras, transcrevendo o texto integral de cada um dos artigos e sintetizando a essência de cada um dos artigos em uma imagem que fosse de fácil assimilação e, portanto, que facilitasse a compreensão daquele conteúdo que muitas vezes é abstrato ou muitas vezes pode ser difícil para pessoas de qualquer lugar e de qualquer idade. E essa série ele fez primeiro, a primeira versão, na verdade, é em norueguês, porque ele morou durante 3 anos em Oslo, mas logo em seguida ele fez uma versão em inglês, que se tornou de conhecimento do Secretariado das Nações Unidas, e a ONU ficou encantada com essa abordagem e convidou ele a expor lá. Ele foi o primeiro artista convidado a expor em vida nas Nações Unidas. E como era uma estilogravura, né? A estilogravura é uma técnica que você trabalha uma matriz, estilo de madeira, né?
e você consegue fazer uma tiragem de alguns exemplares. E ele produziu uma tiragem muito pequena. Artistas que trabalham com xilogravuras podem fazer tiragens de 50, 100, 200, 1000 cópias. Ele fez apenas 10. Foi só para tentar entender, para a gente entender mais ou menos como era o Andy Warhol, que ele fazia aquelas xilogravuras, ou não tem nada a ver? Que era aquelas das sopas Campbell, era mais ou menos, é óbvio que não estou fazendo uma comparação com a obra, ou não tem nada a ver, não? Eu tenho a impressão que a técnica, eu não tenho certeza se ele trabalhava sempre xilogravura, eu acho que ele fazia mais serigrafia, mas talvez eu esteja errada. Que não são a mesma coisa, não, serigrafia e são técnicas diferentes. Mas enfim, o Otávio ele fez uma tiragem muito limitada, eram apenas 10 álbuns, porque embora ele pudesse fazer várias cópias com aquela matriz, ele produzia o papel artesanal onde cada uma das obras estaria exposta. E a produção do papel é muito trabalhosa. É um processo relativamente simples, só que quando você produz papel, você tem uma polpa hidratada, que é o que vira a fibra do papel, e você precisa drenar a água dela para fazer a folha. E durante o processo, cada uma das folhas que ele produzia chegava a pesar 40 quilos. Então, assim, é um processo bastante trabalhoso, bastante penoso. Então, ele fez apenas 10 álbuns. 3 desses álbuns foram doados para as Nações Unidas e estão em exposição permanente nas sedes de Nova York, Genebra e Viena desde 1981. Um pouco por conta disso, essa representação gráfica e visual que o Otávio propôs acabou se tornando um pouco a identidade visual que a ONU utiliza para falar dos direitos humanos e da declaração para o seu staff e também para os seus visitantes. Então... E aí, aqui para o Sesc Jundiaí, a gente tem até imagens, eu acho que é legal a gente mostrar um pouco de como está essa exposição, para vocês irem falando também sobre... E aí, para o Sesc Jundiaí, além dessas verdade, né, Isabel, que vieram, a gente tem essa árvore que eu achei uma das coisas mais lindas. Como é que é esse trabalho dessa árvore? Porque aí não é um trabalho só do Otávio, na verdade. Essa obra, ela se chama Árvore e ela foi idealizada pelo Otávio em 1990, em uma atividade que ele estava fazendo na Escola Internacional das Nações Unidas. E a ideia dele era convidar crianças do mundo inteiro para fazerem desenhos de sonhos de futuro comum em pequenas folhinhas de papel adesivas, e ele ia colando essas folhinhas para construir uma copa multicolorida. Quando ele começou o projeto, a ideia dele era trabalhar ao longo de 10 anos com 1 milhão de crianças, e na virada do milênio ele queria usar essa grande obra bidimensional, que teria quase 6 mil metros quadrados, para encapar o edifício da ONU em Nova York, como um compromisso de paz e um compromisso de amizade entre os povos para o próximo milênio. O projeto ele não pôde ser concluído na época, porque, como eu já comentei, o Otávio faleceu em 93. E no ano passado, muito por conta da preparação para essa exposição, nós, junto com o Sesc, com o Instituto, decidimos relançar o projeto. E aí, essa montagem, que agora está aqui no Sesc Jundiaí, é uma montagem produzida com novas folhinhas de crianças que foram mobilizadas desde o ano passado. A gente trabalhou ao longo de um semestre com a formação e sensibilização de cerca de 700 professores e a gente convidou esses professores a discutirem o significado dos direitos humanos e falarem um pouco sobre, enfim, sobre o contexto histórico em que a declaração foi criada, o que se conquistou e quais são os desafios que ainda persistem depois de 70 anos, e que os professores, ao final da atividade, convidassem as crianças a fazerem os seus desenhos de sonhos como um compromisso simbólico que elas assumiriam com esses temas para os quais elas foram provocadas a refletir. E a gente trabalhou, essa montagem tem cerca de 30 mil desenhos de crianças de alguns municípios, não só de São Paulo, e a gente está muito feliz que agora que ela vem aqui para Jundiaí, a gente pode contar também com a colaboração das crianças de Jundiaí, que também agora, durante esse período de exposição, visitação, são convidadas a contribuir com o crescimento da obra.
Quem está no SESC, então, pode participar dessa obra, as crianças podem participar? Pode. A gente conta com um educativo, né, que faz essa mediação, esse trabalho de recepção de grupos. Então, a gente tem recebido muitos grupos, né, nos períodos manhã, tarde, noite. E ao final dessa visita, então, as crianças elas são convidadas a fazer, né, a contribuir com essa obra, a fazer parte, né? Ela também é parte, né, desta obra, e o legal é que eles retornam no final de semana com a família e falam, olha, tem um trabalho meu ali, eu também participei, pai, mãe, enfim, familiares. É muito legal essa noção de pertencimento, né, também. Quando você insere a criança, né, como participante, como aquilo é assimilado de uma forma mais orgânica, né? É bem legal. Vanessa, durante o período da exposição, estão rolando também alguns workshops? O que está acontecendo? Isso. Ou já aconteceu, na verdade? Sim, na verdade, sim. Durante todo o período, né, da exposição, a gente prepara, né, a gente pensa numa programação integrada para ativar e refletir sobre as questões que a exposição traz. Então, a gente traz intervenções, espetáculos de dança, de teatro, alguns documentários. A gente tem uma programação bacana agora em novembro, que é uma mediação de leitura, na verdade, de um livro que chama Constituição é para Crianças, Sim. Então, todos os sábados, as crianças vão aprender sobre um artigo diferente a cada sábado, né, em mediação de leitura. A gente tem, por exemplo, palestras também, né, que vão discutir desde assuntos sobre violência, escravidão, a questão dos refugiados. Então, a gente tenta tratar de temas diferentes, né, que a exposição... Claro que a gente não vai conseguir alcançar todos, né, mas a gente está tentando aí trazer essa diversidade de temas para ativar, refletir, provocar mesmo as pessoas sobre a consciência do que são mesmo os direitos humanos, né, em tempos atuais, né, que a gente está vivendo tão difícil, né, então é muito urgente a gente trazer para o debate, né, essas questões. Então, está pensada essa programação aí até dezembro, inclusive no dia 10 de dezembro, que é o dia da Declaração Universal, né, do Dia Internacional, né, aniversário do Dia Internacional dos Direitos Humanos. A gente vai ter uma palestra com Leonardo Sakamoto sobre a escravidão no Brasil, né, no teatro, às 19 horas, então fica o convite aí para todo mundo participar. Aliás, a programação do SESC está toda no site do SESC, é uma programação extensa, muito legal, vale muito a pena você conferir. O SESC é um espaço incrível. Eu fiz um Descubra Jundiaí lá que eu conheci, para você ter uma ideia, eu conheci lugares que eu nunca tinha ido ali, por isso que é o Descubra, na verdade, também. Mas eu fui visitando lugares incríveis do SESC e ele tem uma gama de opções de cultura, de entretenimento, de lazer, enfim, de arte, né? É tanta coisa ali tão importante. E aí fica essa dica, então, para o dia 10 de dezembro também. Sim, o SESC, ele trabalha com essa gama de atividades, né? E o que a gente tenta fazer é, de repente, provocar ou captar ou dar acesso àquela pessoa que veio simplesmente para fazer uma aula de natação, que ela consiga também ter acesso a uma exposição de arte, por exemplo. A gente está sempre convidando os alunos de outras atividades para participar daquilo. Ele não veio para aquilo, mas em algum momento ele acaba topando. Vamos ver esse espetáculo de dança. Aí ele entra, depois sai agradecido. Por quê? Porque às vezes entende que não é ali para ele, né? E depois que ele descobre, ele passa a ser um frequentador de todas as nossas atividades, né? Então, isso é muito legal, essas possibilidades que o SESC ele possibilita ali, né, dentro, ele cria dentro de um espaço que tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E é engraçado como o ser humano ainda não se sente parte de um assunto tão importante que são os direitos humanos. Parece que ele está ali inserido de uma maneira lúdica, né, de uma maneira muito diferente, com arte, e ele não se sente inserido. Parece que ele não quer discutir ainda sobre, né? E a gente vive, como você disse, tempos obscuros, terríveis, onde o ser humano está cada vez pior e mostrando o seu lado mais horrendo. Aliás, eu até queria te perguntar, Isabel, o que seu pai, 26 anos depois, o que você acha que ele pensaria ou veria, ou como ele veria o mundo hoje em dia?
É difícil, mas... Eu acho que meu pai, ele sempre foi ele era uma pessoa muito otimista. Ele era um sonhador. Eu acho que isso se traduz muito na obra dele. Você percebe esse clima. E ele também era muito acolhedor. Ele, além de artista plástico, ele foi professor durante muito tempo. Então, eu acho que o que essa exposição transmite, o que as obras individualmente transmitem, e que a gente, felizmente, pode trazer para um público num espaço de acolhimento como o Sesc, é esse sentimento de que ninguém precisa estar sozinho, tá todo mundo junto, né? E assim, e a gente não pode se fechar para o diálogo. Eu acho que o único caminho para sair de um lugar de disputas, de um lugar de rivalidades, de um lugar de animosidades crescentes como a gente está vivendo, né? Assim, acho que isso não é uma exceção do Brasil, acho que é um sentimento de ódios e de não enxergamento do outro que está acontecendo em vários países. Eu acho que a única maneira de se lutar, de se combater isso, é enxergar quem está do teu lado e entender porque aquela pessoa pensa diferente e conversar e trazer diferentes pontos de vista e tentar falar sem pedras na mão, sabe? Acho que sem muros. Então, eu acho que provavelmente ele estaria pensando algo nesses termos e enfim, espero que com essa mostra mais pessoas também se inspirem a encontrar caminhos não violentos de se comunicar. Pois é, que todo mundo participe, é um espaço gratuito, você pode ir lá, conferir, é tão legal, vai até janeiro de 2020, mas se você puder, já vá agora, vá passear lá pelo Sesc, veja, sinta a energia que está sendo transmitida ali e pegue aquilo para você, é tão importante. Isso da diversidade, de poder conversar, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? O diálogo é tão importante, não adianta brigar, não adianta arma, não adianta nada, é conversar e entender o outro sempre. Eu sempre falo aqui que o acesso é um espaço muito aberto para falar sobre todo tipo de cultura, e eu acho que isso é muito importante. Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua maneira de mostrar a arte, e eu acho que isso é muito importante, a gente olhar, entender, você pode não gostar, mas vai ali e vai discutir sobre. Nesse caso, falar sobre direitos humanos, eu acho que todo mundo precisa e deve entender o que está acontecendo. Nesse caso, a gente nem só olhar e respeitar. A gente tem que ir ali e entender e falar assim, é isso mesmo, a gente precisa disso aí. Né, Sim. Cecília? Cecília, Isabel, eu maluco aqui. Né, Isabel? É isso mesmo. Sim. Vanessa, mais alguma dica de Sesc que você pode falar para a gente? Na verdade, convidar mesmo o público a participar até da exposição, da programação integrada também. Ela fica em cartaz até dia 5 de janeiro. Para quem quiser agendar algum grupo para fazer uma visita mediada com a nossa equipe de educadores, basta mandar um e-mail para o educativo@jundiaí.sescsp.org.br. E aí dizer o grupo que gostaria de levar, a quantidade, enfim, aí a equipe que faz esse agendamento vai cuidar aí para que a gente receba cada vez... A agenda está, assim, completamente tomada, mas a gente tem ainda alguns dias ainda com vaga para essa mediação, mas a exposição ela é aberta, pode chegar lá a qualquer horário de funcionamento do Sesc, né? De terça a domingo. De terça a domingo, dentro dos horários, né, de funcionamento, e visitar. Né? E sempre tem um educador ali, volante, que a gente fala que não está com um grupo específico, que vai poder fazer também essa integração e essa mediação dos conteúdos da exposição com o público. Vanessa, Isabel, muitíssimo obrigado por terem vindo, obrigado pelo papo, obrigada a por você mostrar pelo pra gente espaço, oportunidade. essa exposição tão linda, essa mostra tão bonita. E olha só, próximo bloco, a gente tem de carona, a gente vai conhecer uma professora de música daqui de Jundiaí, que é incrível também, professora Josete Feres. Ela pegou uma carona comigo e o papo foi lindo. Depois do intervalo, não saia daí. De volta com o Acesso Geral, e agora você vai conhecer a história da professora Josete, 87 anos de vida. E a professora Josete Feres é muito conhecida aqui pelas aulas de música que ela deu ao longo dos anos. E você vai conhecer um pouco mais, vai conhecer além da história da tia Josete. Vamos conferir mais um de carona. Eu já estou pronto para mais um de carona e hoje a minha convidada, eu posso dizer que é muito especial, porque
foi por causa dela que eu subi pela primeira vez num palco. E eu acho que ela fez parte da vida de muita gente aqui na cidade de Jundiaí. Hoje eu vou dar carona para a professora Josete Feres. Primeira vez que vai dar entrevista num carro assim? De carro, Ainda não dei no psiquiatra. Já estamos gravando, professora. Um beijo. Só que você fica professora, eu não consigo ouvir você falar professora pra mim. Por quê? Mas eu não sempre... era tia Josete? Tia Josete? Eu vou te chamar de tia Josete, então. Tia Josete, é o seguinte, nesse quadro do programa, a gente pede para as pessoas dizerem um lugar delas de memória, alguma memória que elas têm de algum lugar importante para eu levar. Onde eu levaria a senhora? Bom, a minha memória é a escola, mas é aqui na frente, né? Mas vamos então eu vou dar uma volta então e a gente volta aqui para a escola. Quanto tempo já de escola de música? Bom, a escola, assim, com o nome de escola, começou em 71. Tá. São 48 anos dedicados à música em Jundiaí. Porque eu, antes de vir para Jundiaí, eu já dava aula, né? Eu era professora do estado. A senhora teve aula com o Heitor Villa-Lobos. O que é que de formação, o que é que de vida ele passou para a senhora, que a senhora traz até hoje? É um sentimento, parece mentira, não foi tanto pela música, mas um sentimento muito patriótico. Amor à pátria, amor às nossas tradições, amor à nossa cultura, sabe? A gostar do Brasil mais ainda. O Brasil sempre esteve muito presente nos seus trabalhos, com as crianças, com os adultos, os adolescentes. Por causa da escola do Estado, né? Porque na escola do Estado a gente ensinava os hinos, os símbolos nacionais, história da música brasileira. Então, sempre fui muito ligada a isso. Sempre foi uma família de artistas, tia Josete? Não. Não? Não. Meu pai era fazendeiro, né? E a da minha família tinha muito político, muito advogado. Meu bisavô, pai da minha avó, era presidente da República, né? E lá na fazenda que eu morava, meu pai fazia questão que a professora da fazenda tocasse piano para ensinar os filhos dele. Então em casa todo mundo tocava, porque não tinha televisão, não tinha celular, não tinha internet. Qual era a diversão? Era tocar piano, todo mundo tocava piano. A minha família perdeu praticamente tudo. À medida que eu fui crescendo, eu comecei a dar aula para ajudar em casa. O que a senhora pode falar da sua família? A minha família é fora de série. Eu não posso falar muito da minha família, porque eu sou muito orgulhosa da minha família. Eu tive muita sorte. Eu casei com uma pessoa muito boa, muito calma, muito tranquila, muito amiga, entende? Nunca tive problema de família. Eu tenho 5 filhos, todos muito unidos, embora muito espalhados, né? Desses meus 5 filhos, tem um em St. Louis, nos Estados Unidos, outro em Rio Branco, no Acre, a Sônia está em Baton Rouge, na Louisiana, né? Mas são todos muito amigos, a gente está sempre em contato, estou sempre junto. O que a senhora tira desses anos todos de profissão, de ensinamento, de música? Eu fui muito bem recebida em Jundiaí. As pessoas acreditaram muito no meu trabalho, sabe? E com isso eu fiz uma geração de músicos bons aqui em Jundiaí. Isto modéstia às favas, olha, desculpa, mas eu tenho muito orgulho de saber que tem grandes artistas aí que passaram pela minha mão. Professora, a gente chegou aqui na escola. Você pode parar na frente da escola aí que não tem problema. Ah, pode? Mas eu vou parar aqui para deixar a senhora já em casa também. A escola, ela começou, você viu, aqui na garagem, onde tem aquela parede ali, depois eu fechei. Ela começou ali. Depois ela foi crescendo, eu comprei essa casinha aqui. Essa casinha aqui era uma coisa incrível, era gente. Aqui que você estudava. Depois eu comprei uma outra casa ali, que agora a Lu mora, ao lado da minha. E por fim, é essa a escola mesmo, né? Agora definitiva, porque ela já está montadinha do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente
queria uma escola, né? A gente imaginou. Eu agradeço mais uma vez, não é a primeira vez que eu entrevisto a senhora, tia Josete. Muito obrigado. Eu quero agradecer, eu já entrevistei a senhora mais de uma vez, mas eu quero agradecer muito porque talvez eu acho que eu vou cair emocionado. Porque talvez eu tenha feito isso, escolhido essa profissão por causa da senhora também. Ai, mas... Ah, desculpa. Dá um abraço. Chorei mesmo, chorei sem problemas, choro muito. E ainda mais se lembrar um pouco da minha história com a professora Josete, com a tia Josete. Foi um momento tão incrível para mim. A primeira vez que eu subi num palco, como eu falei ali, na vida, foi por causa da professora Josete. Aliás, esse ano está sendo um ano para relembrar muitas coisas, né? 20 anos que eu estou trabalhando com televisão, então para mim está sendo um momento de reencontrar ícones que fizeram parte da minha vida e que fazem parte da minha história. Adoro isso. Volta no próximo Processo Geral, não se esqueça, eu estou não só no canal 24 da NET, mas também no nosso canal da TVTech no YouTube e também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter aqui da TVTech Jundiaí. Um grande beijo, até mais, tchau.